Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma exploração nossa. Hoje o material que a gente tem em mãos, olha, nos leva para um terreno bem intenso, sabe? Quase escaldante. É verdade. A gente vai focar no comecinho do capítulo 2 de Jó, versículos 1 e 2. É curtinho, né? Mas, nossa, quanta coisa ali. Muita coisa. As fontes que a gente viu mergulham fundo nisso, né? Nas várias formas de entender esse momento. Exato. E para situar todo mundo, esse é o segundo encontro, digamos, celestial que aparece em Jó. Isso. A corte divina está reunida de novo. Deus, os filhos de Deus, que são os anjos, E, lá está ele de novo, Satanás, no meio deles. pois é, Depois de tudo que aconteceu no capítulo 1, né? Jó perdeu tudo, bens, família, devastador. e agora o acusador volta. E é aí, né? É aí que a análise pega fogo, que a gente entra na pergunta central que o material investiga tanto. Aquela que ecoa, né? Sim, por que Deus recebeu o diabo de novo? Sabe, depois de tanto sofrimento que já foi permitido, por que dá mais uma audiência para Satanás? Não bastava a primeira prova? Qual o sentido de continuar esse diálogo? É isso. Então, a nossa missão hoje é desmembrar essas interpretações que as fontes trazem. Tem duas visões principais que contrastam bastante. Uma que bate muito na tecla da soberania, do controle absoluto de Deus. E a outra que é mais crítica, né? Que levanta umas questões bem difíceis sobre justiça, sobre essa permissão divina, o sentido do sofrimento. Especialmente um sofrimento que parece tão gratuito, né? Exato. Ok, então vamos lá. Vamos desmembrar isso. Vamos reler rapidinho o texto Jó 2, versículos 1 e 2. Acho que a versão NVI que o material usa é boa. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra mandando de um lado para outro. A cena se repete, quase um eco, né? Só que mais sombrio. É um eco pesado, sim. E a primeira coisa que o material já joga para a gente pensar é justamente isso. Essa repetição. O que significa Satanás se apresentar de novo? Boa pergunta. O que isso sinaliza sobre essa dinâmica toda entre Deus e Satanás, a natureza do mal e o motivo de Deus permitir isso de novo? Exato. Qual o peso dessa repetição? Olha, essa repetição é um ponto-chave na análise, né? A primeira perspectiva, que é mais teológica e que o material explora bastante, Sim. argumenta que essa reapresentação, na verdade, reforça a soberania de Deus. Satanás não entra ali sem ser notado ou sem ter que, de alguma forma, prestar contas. Ah, entendi. O texto diz que ele veio apresentar-se diante do Senhor. O foco está aí no diante do Senhor. Então, segundo essa leitura, ele não tem escolha, sabe? A presença dele ali é meio que compulsória. Faz parte do protocolo celestial, digamos assim. Não é que ele invadiu a festa? Não. Ele não é um agente livre invadindo o espaço divino. Ele é um ser que, mesmo na rebelião dele, ainda opera debaixo da autoridade final de Deus. Essa é a ideia. Então a ideia não é que ele simplesmente apareceu, mas que ele tinha que estar lá. Tipo uma convocação. Exatamente. A soberania divina, nesse jeito de ver, significa que nada acontece fora do conhecimento e, de alguma forma, da permissão de Deus. Certo. Satanás não age no vácuo, entende? A presença dele ali seria a prova disso. E a pergunta de Deus, de onde você veio, aí não é vista como ignorância. Ah, claro, Deus saberia. Sim, Deus é onisciente, saberia. Mas a pergunta funciona como um ato de... Afirmação de autoridade. Entendi. Para mostrar quem manda. Isso. O material usa uma analogia boa. Imagina um general no quartel-general interrogando um agente inimigo capturado, ou um espião que ele sabe que está ali. Ok. O general provavelmente já tem os relatórios, já sabe o que o cara andou fazendo. Mas a pergunta direta serve para confrontar, para estabelecer quem está no controle, né? Para deixar claro que as ações do inimigo, mesmo hostis, acontecem em um cenário onde o general tem o poder maior. Faz sentido? É Deus dizendo, eu sei das suas andanças, mas você está aqui diante de mim. Perfeito. Sua esfera de ação tem limites. É mais ou menos isso. Essa analogia do general ajuda mesmo a visualizar. Tira aquele ar de pergunta casual, né? Fica mais pesada. Com certeza.
E reforça a ideia de que Satanás, apesar da maldade dele, do poder de destruir, não está em pé de igualdade com Deus. Não é um rival. Certo. Outra imagem forte que a análise traz é a de Satanás como um leão feroz, que realmente perambula pela terra procurando quem atacar, né? Como a Bíblia descreve em outros lugares. Sim, Pedro fala disso. Isso. Mas que, no fim das contas, ele está preso por uma coleira invisível, vamos dizer assim. E quem segura essa coleira é Deus. Uma coleira invisível, gostei dessa imagem. Ele pode causar estrago, como fez com Jó, mas só até onde a coleira permite. A permissão divina é essa coleira. E a resposta dele de perambular pela terra, andando de um lado para outro, como essa visão interpreta isso? Como uma confissão quase sem querer da própria natureza dele, sabe? Ele é o andarilho cósmico, sem descanso, sempre buscando brecha, acusando, minando a fé, criando caos. O material sugere que essa resposta mostra a falta de um lar para ele. A oposição dele à ordem, à paz que vem de Deus. Ele está sempre de passagem, focado na missão dele de observador do mal, de acusador. É a inquietude do mal em pessoa. Faz sentido com a imagem dele. E é muito importante notar que essa linha de interpretação rejeita com força a ideia de que Deus está fazendo um jogo, uma aposta com a vida do Jó. Ah, sim, isso seria muito leviano, né? Exato. O argumento é que o propósito divino é muito mais sério, mais profundo. Ao permitir que Satanás teste Jó de novo, Deus estaria, na verdade, orquestrando uma situação para mostrar a autenticidade da fé do Jó. Uma fé que não depende das coisas boas que ele tinha. Isso, uma fé que não depende de bênção material, de bem-estar, mas que se baseia na relação com Deus mesmo. Seria um jeito de expor a falsidade da acusação de Satanás, né? Aquela de que Jó só servia a Deus por interesse. E ao mesmo tempo mostrar a força da fé de Jó. Exatamente. Permitir que a fidelidade de Jó brilhasse ainda mais, mesmo no meio de mais sofrimento. O mal é exposto e a virtude é provada, refinada. Essa é a lógica. Entendi. Nessa visão, o sofrimento adicional, por mais terrível que seja, tem um propósito maior no plano de Deus. Validar a fé, mostrar os limites do mal, buscar ordem e sentido mesmo na dor. É por aí. Mas, como a gente falou, o material não para aí, né? Tem a outra leitura. Aquela mais desconfortável, que questiona essa harmonia toda. Sim, e essa segunda perspectiva é igualmente explorada nas fontes e ela traz à tona as ambiguidades, as questões éticas que, vamos combinar, incomodam bastante nessa cena. Qual o ponto de partida dela? É quase o oposto. Se Deus é onisciente, se é soberano, por que precisar dessa segunda conversa? Por que dar essa plataforma para Satanás de novo? Porque recebeu o diabo para um segundo round. Pois é. A repetição do encontro, para essa linha de pensamento, parece minar um pouco a ideia de um controle divino tão simples, tão direto. É como se dissesse, se você já sabe tudo e controla tudo, para que esse teatro de novo? Parece estranho. Exato. Essa perspectiva foca na tensão, na possibilidade de que a cena não seja uma demonstração tão clara assim de controle, mas algo mais complexo, talvez até perturbadoramente ambíguo. Ambíguo como? A análise que a gente viu menciona interpretações que chegam a comparar a situação a um experimento cósmico. Nossa, é forte isso. É forte, claro, mas tenta capturar a sensação de que Jó, um ser humano inocente, vira meio que objeto de uma disputa lá no céu, sabe? Com regras e propósitos que não são claros ou justos do nosso ponto de vista, do ponto de vista humano. A ideia da aposta, então, volta. Mesmo sendo rejeitada pela primeira visão, aqui ela ressurge como uma possibilidade interpretativa. Reflete o desconforto mesmo com a situação. E a pergunta de Deus, de onde você veio, como fica nessa leitura mais crítica? Aqui é onde fica realmente interessante. Se na primeira visão era afirmação de autoridade, Sim. Nesta segunda a análise sugere que pode ser lida como uma provocação. Quase um desafio velado, tipo, e aí, o que você andou aprontando? Tem mais alguma acusação? Já acabou o seu trabalho sujo ou tem mais para dizer? Puxa vida. Poderia ser interpretada como uma abertura, quase um convite para Satanás continuar o ataque, para a aprovação de Jó seguir adiante. Nossa, isso muda completamente o tom da conversa, de controle para instigação. É isso. Potencialmente. É uma leitura que introduz uma dinâmica muito mais tensa, menos previsível ali entre Deus e Satanás.
Claro, isso joga a luz direto no custo humano, né? No Jó. Inevitavelmente, a permissão explícita para Satanás tocar Jó na sua carne, que resulta naquelas feridas horríveis, isso levanta questões éticas muito sérias sobre a justiça e a bondade de Deus. Como justificar mais sofrimento para alguém que já perdeu tudo e era íntegro e reto? É a pergunta que o material explorado faz. Qual propósito justifica infligir mais dor, uma dor excruciante a essa pessoa? A dor física e emocional do Jó vira o centro da questão. Será que o ganho de Deus, seja lá qual for, provar um ponto, refinar a fé, compensa o preço que Jó paga? Essa perspectiva crítica não foge dessa pergunta. Questiona mesmo se a dor de um inocente é um meio aceitável para um fim divino, por mais alto que esse fim seja. E isso nos leva direto para aquela questão da Teodiceia, né? Sim, para o coração do problema da Teodiceia. Como conciliar um Deus bom e todo-poderoso com tanto mal e sofrimento no mundo? E essa passagem, nessa leitura, ajuda ou complica? O material sugere que lida por essa lente crítica, ela não oferece uma solução fácil. Pelo contrário, ela intensifica o problema. Ela nos força a encarar a possibilidade de que talvez nem todo sofrimento tenha uma explicação clara, um propósito redentor óbvio, uma justificativa que acalme nossa busca por justiça e sentido. Então, talvez o objetivo do texto, nessa visão, não seja dar a resposta, mas sim expor a pergunta de forma radical, fazer a gente pensar nisso. Exatamente. Uma das possibilidades que a análise levanta é que o valor de Jó e dessa cena está justamente na honestidade brutal sobre a complexidade do sofrimento. Sobre como certas ações divinas parecem impenetráveis para a gente. Certo. Talvez o texto sirva para validar a nossa luta humana com essas questões. Para mostrar que ter fé não é ter todas as respostas, mas sim persistir, buscando a Deus, buscando sentido, mesmo na dúvida, na dor, quando as explicações fáceis somem. A passagem vira um espelho da nossa própria perplexidade diante do mal. Isso, um espelho bem incômodo às vezes. Então, o que tudo isso significa? Olhando para o material que a gente analisou, essa passagem pequena, Jó 2 e 1-2, é tipo um prisma, né? Boa analogia. Dependendo de como a gente olha, a imagem muda muito. De um lado, um Deus soberano, no controle, usando até o acusador para cumprir seus planos e validar a fé verdadeira. Controle e propósito. Do outro lado, uma imagem mais sombria, ambígua, que foca na tensão, que questiona essa necessidade de conversar de novo com o mal, o porquê de Deus receber o diabo outra vez e que joga na nossa cara o custo humano, as perguntas éticas sobre o sofrimento que Deus permite. E o que é fascinante aqui, e o material ressalta isso bem, é como esses poucos versículos conseguem capturar dilemas que acompanham a gente há milênios, né? É verdade, o problema do mal não é teoria, né? Toca a vida real. Exato. E esse texto coloca o problema no palco principal, no palco celestial. A análise mostra como Jó 2:1-2 desafia qualquer visão muito simples, muito arrumadinha, de um universo moral, onde quem é bom sempre se dá bem e quem é mal é punido na hora. Ele mostra a bagunça, a dor que parece injusta. Mostra um Deus cujas ações nem sempre cabem nas nossas caixinhas de expectativas sobre o que é bom e justo. Confronta a gente. E por que isso importa? Para quem está hoje tentando entender a própria fé, ou talvez passando por crises, por perguntas difíceis. Porque, como a análise sugere, essas interpretações diferentes oferecem caminhos diferentes para a gente processar essas experiências. Como assim? Reconhecer a perspectiva da soberania pode trazer consolo, sabe? A sensação de que, apesar do caos aparente, tem um controle maior por trás. Certo, uma segurança. Por outro lado, reconhecer a validade das perguntas críticas, da ambiguidade, pode ser libertador para quem está lutando com dúvida. Mostra que a pessoa não está sozinha nessa perplexidade, que o próprio texto sagrado carrega essa tensão. Entendi. Não é preciso ter todas as respostas prontas. Exato. Entender essas leituras ajuda a ver por que Jó continua sendo um livro tão poderoso, tão perturbador e relevante. Ele não dá respostas fáceis, mas convida para uma jornada honesta de fé, de dúvida, de busca por sentido no meio do mistério. Fazendo um balanço, então, da nossa exploração, baseada nesse material sobre Jó 2:1-2, fica muito clara essa tensão, né? De um lado, a soberania de Deus, que comanda tudo. Do outro, essa realidade incômoda do mal que Deus permite, que é simbolizada por essa segunda audiência para o Satanás. A permissão. E a pergunta central que guiou a gente, por que Deus recebeu o diabo mais uma vez? Por que abrir a porta para mais sofrimento?
Essa pergunta continua sendo o foco desse debate todo, né? Teológico, existencial. E com respostas que mudam muito dependendo da lente que se usa para ler. Totalmente. E a mensagem principal que sai dessa análise toda, eu acho, independentemente da interpretação que cada um prefira, é que o texto é um convite. Um convite à reflexão profunda, que não dá para recusar. Isso levanta uma questão importante, que vai muito além do estudo bíblico, né? Que é como a gente lida com a fé quando o inexplicável bate na porta. Como a gente processa o sofrimento nosso ou dos outros quando ele parece desafiar tudo que a gente entende sobre Deus, sobre o mundo? Exatamente. O livro de Jó, e essa cena específica, funciona como um antídoto contra a certeza fácil, contra a resposta pronta de cartilha. Obriga a gente a pensar, a sentir, a lutar com as questões. Exato. E pra gente fechar, fica aqui uma provocação final, né? Inspirada por essas complexidades todas que o material trouxe, mas que convida a gente a ir além. Será que a própria ambiguidade da cena é, de alguma forma, intencional? É o ponto principal? Interessante. Talvez o valor desse texto não seja dar a resposta definitiva sobre por que Deus age assim, mas validar a nossa jornada humana de questionar, de brigar com Deus às vezes, de buscar sentido mesmo sem ter clareza total. Ou pensando na outra ponta. Sim. O que significa o fato de que Satanás, mesmo sendo o acusador, mesmo com sua aparente liberdade, precisa repetidamente se apresentar diante do Senhor? O que isso diz sobre os limites do poder do mal, mesmo quando ele parece estar vencendo? Nossa, boas perguntas. Uma atenção para a gente continuar pensando, né? Mesmo depois que a nossa conversa aqui acabar. Com certeza. Muita coisa para digerir.